Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel, sou professor e palestrante e estou aqui a convite do Peter e do meu amigo Andrezão para também estar participando do canal Papo Oficina. Nós vamos falar de vários assuntos e eu trouxe hoje o primeiro assunto que é sobre os 7 acidentes comuns, né, em casa em tempo de pandemia. Eu listei alguns itens para que nós possamos estar discutindo aqui. Se você se identificar, saber ou ter alguma curiosidade, se inscreve lá no canal, dá um joinha se gostar. Se não gostar, dá um dislike, mas deixa o seu comentário lá se você se identificar com alguma das situações. A primeira situação que a gente vê quando a gente fala de acidente doméstico em tempos de pandemia é obviamente que o primeiro item é falar sobre o álcool gel. Muito importante, muito utilizado, evidentemente, se você não tem água, sabão para estar lavando as suas mãos constantemente, o álcool gel 70 é hoje o que a gente tem, né? A gente tem o álcool gel e Deus por nós nesse mundo de pandemia. E aí o que acontece? A gente fala que usando muito o álcool em gel, a gente vai estar, obviamente, nos protegendo, mas tem também a questão do acidente. Tem muita gente em casa aí que às vezes enche, coloca a mão bastante álcool em gel para fazer a higienização, só que depois vai fazer algum trabalho a quente, né? O que é trabalho a quente? Vai mexer com fogão, ou se está em casa, vai fazer um churrasco, e tem que tomar esses cuidados, porque o álcool em gel 70, quando a gente coloca fogo nele, ele é muito mais difícil de notar a presença do fogo do que qualquer outro tipo de álcool em gel também. Então, e evidentemente na sua mão você não vai ver no primeiro momento, você vai sentir aquele calor da queimadura, então é muito fácil. Já aconteceu alguns tipos de acidente pelo país e a gente deixa aqui então a primeira dica para vocês desse tipo de acidente. Segundo tipo de acidente que acontece em casa. Talvez não um acidente, mas uma situação aí no mínimo desconcertante, que dói bastante, ou que pode até desencadear para uma doença, que é aí a questão com relação a sofás e cadeiras. Nós estamos falando das famosas dores nas costas. Em tempo de pandemia, para aqueles bem-aventurados que estão com a vida ganha, o que a gente tem visto? Tem visto que o cara sai da cama, acorda, vai para o sofá, assiste, maratona série no Netflix, fica de boa, come, fica o dia inteiro no sofá, volta para a cama e dorme, e não tem condição, não tem possibilidade de malhar, de ter uma vida ativa, e evidentemente que vai pintar algum problema, porque o corpo não aguenta ficar só em cama, sofá e cama. Para aqueles que não têm a vida ganha, que tá ralando, né, aquela palavrinha mágica de home office, a gente tem visto, tem pessoas que têm trabalhado muito mais em home office do que quando estava no escritório comum e normal das empresas. Então, esse cara que está trabalhando, essa pessoa, essa mulher, esse indivíduo, a gente tem notado que às vezes ele tem trabalhado até mais do que quando ele trabalhava em casa. E ele está tensionado, estressado e está ficando 8, 10, 12 horas em frente do computador e sentado em cadeiras que não são aquelas iguais a que ele tem em condição normal de trabalho. A do escritório tem um encosto bacana, tem um suporte de braço, tem toda uma estrutura de altura da mesa com a cadeira. E a gente vai para onde em casa? Vai para o sofá com o notebook, vai na mesa de jantar com aquela cadeira que para você comer, tá com os amigos ali tomando um vinho, 1, 2 horas, ótimo, perfeito. Para você ficar o dia inteiro, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com o Mané aqui. Eu fui vítima de uma situação dessa porque eu tinha que fazer uma entrega para um cliente, trabalhei muito de 8 às 8, 8 da manhã às 8 da noite numa sexta-feira e fui dormir todo torto. No sábado tinha que continuar e aí, graças a Deus, ou né, infelizmente, aconteceu de pintar uma dor muito forte. E resumindo, não sei se já ouviram a expressão aí, mas eu travei as costas. Travei e não conseguia fazer nada da meio-dia às 6 da tarde. Eu fiquei chorando de dor até que um amigo veio e me levou para o hospital e lá eu tomei injeção para destravar, para relaxar a musculatura, mas em função dessas situações agora. Então assim, não é à toa, né, a expressão dores nas costas foi uma das expressões mais buscadas no Google há 2 meses atrás aí, né, em março para abril, foi uma das expressões mais buscadas pelos brasileiros. Por que será? Não é? Então fica a dica aí, tomem cuidado, que é uma situação muito normal nos dias de hoje. Terceiro item, pipas. Pipa, pessoal. Ah, mas não está dentro de casa. Não, a gente sabe que muito lugar, muita cidade, muita comunidade, muita estrutura de casa, a gente sabe que o cara solta a pipa da casa dele. Ele solta da pipa lá da laje, do telhado, e aí fica a dica de você cair, de você ter um acidente ali de altura. Também, né, nessa época de junho e julho, é a época que tá bombando, então nunca é melhor hora do que agora, porque tá para estar falando disso.
E aí a gente fala, mas o pessoal tá em quarentena, tá isolado dentro de casa. Eu tenho ido em alguns lugares, eu saio com meu carro quando necessário e eu vejo já crianças, adolescentes, adultos soltando pipa, né? E não por acaso eu tenho uma amiga, uma conhecida, uma colega que ela mora num condomínio fechado, ela estava na rua, não tem saído para nada, ela tem ficado somente na casa dela e ela foi soltar pipa com o filho dela na rua inocentemente. E aí o que aconteceu? Ela foi soltando pipa, olhou para trás, não olhou, foi soltando e andando de costa, tropeçou num objeto, bateu a nuca, ensanguentou, teve que tomar ponto e ela foi pro hospital, que era uma coisa que ela não queria e que todo mundo está se recomendando para que não vá, né, por conta do coronavírus. Então olha como uma coisa puxa a outra, que loucura. Tudo bem que assim a gente não tem mais essa idade, essa disposição, mas independente de adulto ou de criança, tomar esses cuidados em pandemia ou sem pandemia, tem aquela questão da linha com cerol, da linha chilena, não é da minha geração, mas é uma desgraça que foi inventada aí pelo capeta e que corta até pensamento e tem que tomar os cuidados também, porque agora bomba, a gente está em casa, as crianças saem para a rua, não quer saber da quarentena e pode evidentemente pintar problemas aí. Muito bem, quarto item da nossa lista. Acidentes domésticos na cozinha. Isso, todo mundo sabe que cozinha é o coração da família, não é? É o coração da casa. É um lugar gostoso, maravilhoso. Eu adoro tomar um vinho, fazer um prato legal. Só que as crianças estão ali, até adultos estão usando mais a cozinha do que o normal. Às vezes, hoje a tendência é não comer em casa, é comprar comida fora, é sair para restaurante, mas o que nos resta hoje é ficar dentro das nossas casas. E aí a gente lembra que tem fogão, tem forno, tem coisa de queimar, tem coisa de perfurar, de cortar, eletros portáteis ali. Então tomar esses cuidados, né? Criança tá ali sempre. Em março e maio também, se der lá um Google, você vai ver que a expressão, né, pão em casa, receita de pão caseiro, foi um assunto que bombou na internet. Porque quando todo mundo começou a ficar em casa, falou: o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, vou fazer pão. Eu também fui uma dessas pessoas que inventei e fiz com meus filhos, foi uma delícia. O pão ficou aí nota 7, nota 6,5. Mas o que acontece? Eles brincaram farinha com óleo, o ovo quebraram, se sujaram todo, foi uma alegria. Na hora de fogo, na hora de forno, eu pedi para que eles saíssem, objetos pontiagudos não, porque nessas situações, fritura, de faca, não é lugar para criança e infelizmente a gente vê que acontece os acidentes ali também. Em quinto lugar, é uma experiência particular minha, mas a questão de estresse de criança, né? Brincadeira barra briga. Você que tem irmão, você que lá atrás quebrava o pau com ele, lembra que talvez era naquele dia de chuva, que ficava em casa, que não tinha nada para fazer, aí você olhava pro lado e falava: o que eu vou fazer? Vou torrar a paciência do meu irmão mais velho. Né? Ou o mais velho fala: o que eu vou fazer? Vou judiar do mais novo. E agora em pandemia tá todo mundo em casa. Eu sei que hoje, talvez o normal é ter um filho só. Mas algumas pessoas ainda têm. Eu, no meu caso, eu tenho 2 filhos e eu vejo isso. Eu sou filho único, não tinha essas treta em casa. Agora com meus 2 filhos aí, com as 2 crianças, diferença de 5, 4 anos e meio, eles brinca barra briga o dia inteiro. E eu tô de loucura, tô de saco cheio já. E assim, por quê? Porque você tem que ficar ainda cuidando disso, porque às vezes é no sofá que começa e aí o mais novo cai, pode bater a cabeça, é na cama, tá brincando, barra, né, brigando de lutinha, e aí você tem que ficar ali. Talvez os seus filhos são mais tranquilos, mais sossegados, amém. Agora, tem algumas crianças que são mais ligadas no 220, e aí essas brincadeiras, essa briguinha pode gerar alguma situação. Sem falar do estresse, as crianças estão estressadas, assim como nós, que olha para o outro e fala: vai para PQP, mas as crianças não têm essa vazão, não vão para casa, não vão para a cozinha cozinhar. E aí eles também estão estressados, estão cansados de ficar em casa, a rotina deles foram quebradas, né? Eles iam para a escola, tinham uns amiguinhos, fazia futebol, fazia balé e hoje não mais. Então eles também querem extravasar de alguma maneira. E aí é um ponto de atenção para a gente ver essas situações. Sexto item da nossa lista é instalações elétricas. Hoje tem a avó, a mãe, o tio, o pai, o irmão, o sobrinho, todo mundo logado no Wi-Fi, todo mundo com seus eletros portáteis, seja o tablet, o notebook, o computador, o celular. E aí, tem tomada para tudo isso? Se tem tomada ou a estrutura a instalação elétrica da sua casa é ok, porque o que a gente adora fazer? Uma gambiarrinha, né? Faz ali, põe ali 10 tomadas em duas, de um Benjamin, do T, né? Quem é mais antigo lembra que isso era corrente,
né, muito recorrente de usar. E é aí que mora o problema. Instalações elétricas não dá para brincar. Se eu sobrecarregar, vai esquentar, vai dar curto-circuito, pode iniciar um princípio de incêndio nisso tudo. Então tomem os cuidados em caso e em situações de pandemia como a gente está vivendo. Eu sei que a gente não vive sem internet hoje, a gente precisa da televisão, de tudo e tudo ligado na tomada, mas vamos criar uma condição, porque é um ponto onde acontecem muitos acidentes. E o último na nossa lista, pessoal, escadas, a estrutura da nossa casa. Ah, eu moro num sobrado. Tomar cuidado com janelas, tomar cuidado com escada, sobe e desce, torce um tornozelo, rola escada abaixo. Ou não, eu moro numa casa térrea, mas tem um terreno, tem uma área externa, que às vezes a gente nem ia muito lá, mas agora eu vou, é alguma coisa pontiaguda, é um escorregão, vou limpar o quintal com água e sabão. Essas coisinhas mínimas, mas não menos importantes. Fica aí a nossa dica, tá? Você que gostou, dá o seu like. Você que talvez discorda ou tem uma situação semelhante, escreve, coloque no seu comentário aí a sua experiência e a gente vai trocando mais ideias, tá ok? Esse vídeo ficou aí nem muito curto nem muito longo, mas rapidamente a gente colocou 7 situações de acidentes em tempo de pandemia. Talvez na próxima vez que a gente falar, se Deus quiser, tudo isso já tenha acabado, mas até lá que a gente possa ir olhando e enxergando as situações, né, nessa situação que é um lugar que a gente mais gosta de ficar, que é a nossa casa, então a gente tem que estar com segurança. Um abraço, tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo.